Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos, mesmo à distância, mas unidos no pensamento. E hoje então nós vamos dar sequência a mais um estudo, nosso, mais uma palestra. Sejam todos bem-vindos. Nossa palestra vai ser um tema que nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar a primeira parte, onde nós vamos analisar 2 desdobramentos de sonho, do sono, no momento do sono. Então hoje nós vamos iniciar com o primeiro estudo e semana que vem nós vamos dar sequência ao segundo estudo, ok? Para não ficar uma aula muito grande, porque o tema é muito interessante e extenso. Então por isso que nós dividimos e vocês vão ver que já vai dar uma quantidade boa de conteúdo, ok? Então nós vamos nos preparar para fazermos a nossa oração, a nossa prece inicial, e em seguida nós vamos então dar sequência à nossa palestra de hoje. Então nós vamos elevar nosso pensamento nesse momento ao plano superior da vida e queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em um único pensamento, voltado para Ti, na busca, Senhor, de equilíbrio e da harmonia interior de que todos nós estamos necessitando. Que o nosso estudo de hoje possa nos trazer conhecimentos necessários ao nosso aprendizado e que nesse período de estudos possamos adquirir forças, mecanismos superiores para colocarmos em prática os teus ensinamentos divinos através da doutrina espírita, para que tenhamos dias de equilíbrio e de muita harmonia interior. Que a tua paz e o teu amor possa visitar todos os lares aqui representados, nos trazendo esse equilíbrio. Graças te damos e que assim seja. Nós vamos então iniciar um estudo do desprendimento do corpo físico. Toda noite que dormimos, ou quando nós dormimos, nós desligamos do corpo físico. Nós vamos daqui a pouco mostrar uma imagem. Então, é um momento muito importante para nós, porque nós entramos em contato com os espíritos. E que espíritos são esses? Depende do nosso preparo, da nossa condição. Então esse estudo é muito interessante, tanto esse como o da semana que vem, para que a gente possa compreender o que ocorre conosco no momento que nós dormimos. Isso acontece com todas as pessoas na face da Terra. Acreditando ou não, independente de crença, nós temos a alegria de poder estudar esse conteúdo. É um estudo que André Luiz realiza no livro Missionários da Luz, e nós então destacamos para que a gente possa refletir com outras mensagens também para a gente poder compreender. Então, para iniciar, nós vamos ler então aqui Sonho de José, para a gente poder ver que esse fenômeno e o contato com o plano superior, com o plano espiritual, ele é muito comum. Então iniciamos assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Nós colocamos isso aí, que é o momento de José com Maria, do nascimento de Jesus, os avisos, para que a gente possa entender que o fenômeno sonho, sono, desligamento do corpo, contato com o plano espiritual, ele é comum e ocorre com todas as pessoas, com qualquer pessoa, independente de crença, de conhecimento, e é o estudo que vai nortear a nossa noite de hoje. Muito bem. Durante o sono,
a alma repousa como o corpo físico? E é uma pergunta que Allan Kardec fez e os espíritos respondem: não. Ou seja, o espírito, a alma, que é o espírito encarnado, tá? Então, ele não repousa no momento do sono. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, a questão que está lá no Livro dos Espíritos, questão 401, onde a espiritualidade responde para Allan Kardec que o espírito ele não fica inativo. Quem dorme, quem repousa é só o corpo físico. O nosso espírito, a nossa alma, desliga do corpo e vamos ter contato com o plano espiritual. Tá aí o desenho, para a gente ter uma ideia do que ocorre conosco no momento do sono. Só dormimos por causa dessa imagem aí, porque a gente dorme, o bonequinho marrom é o nosso corpo físico. Então, quando nós dormimos, o nosso corpo espiritual desliga, o nosso espírito vai para o plano espiritual e tem então contato com a espiritualidade. Essa espiritualidade pode ser superior ou inferior. Depende do nosso preparo, depende da nossa condição mental, da nossa condição de vida, a nossa rotina diária, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que nós somos verdadeiramente. Então nós nos deparamos, nós encontramos com os espíritos que são afins conosco no mesmo nível espiritual, no mesmo nível mental que nós nos encontramos. Muito bem. André Luiz nos traz umas explicações importantíssimas nesse período do sono, que dormimos e desligamos do corpo. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Ou seja, André Luiz está falando para nós, para o nosso nível evolutivo, que mesmo ligado ao corpo físico, na condição inferior dos espíritos que somos, se nós entendêssemos, se nós valorizássemos, se nós tivéssemos o conhecimento e colocasse em prática esses conhecimentos, sabendo que o nosso desligamento do corpo ele é vida no plano espiritual, faríamos coisas extraordinárias, ou seja, teríamos um aproveitamento muito maior. Aproveitaríamos verdadeiramente junto aos nossos amigos espirituais, principalmente os nossos mentores, que são os anjos da guarda, que resumidamente são os espíritos que cuidam, que nos acompanham desde a programação reencarnatória até a nossa trajetória aqui na face da Terra. Então, se nós nos alertássemos quanto a isso, o aproveitamento na nossa vida seria imenso, seria muito grande. Muito bem. Ele continua. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente, guarda isso, inconscientemente, do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas
ou menos dignas. Se nós perguntássemos aqui agora, quem é que gostaria de, no momento de dormir, buscar as companhias espirituais inferiores? Ninguém responderia que gostaria de se entrelaçar, de estar em comunicação com as esferas inferiores. Por isso que nós pedimos para destacar inconscientemente. Sai à procura de caça de emoções menos dignas. Por quê? Nós automaticamente somos atraídos, devido à nossa condição moral, para esses ambientes. Para contato com entidades negativas, inferiores, devido à nossa condição. Então, ao mesmo tempo que ninguém quer ter companhias inferiores, somos atraídos inconscientemente. Por quê? Porque nós somos atraídos pelo aquilo que nós somos, não por aquilo que nós desejamos, queremos. Que muitas das vezes ele não é compatível com aquilo que queremos com aquilo que somos, com a condição que nos encontramos. Então é muito interessante observar isso. Ou seja, no momento do sono, nós vamos para onde a nossa condição moral determina. E ele fala que muitas das vezes não temos esse aproveitamento com as esferas superiores, porque somos atraídos para questões inferiores, para contato com entidades do campo inferior, devido à nossa própria condição. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Ou seja, não tem como querermos algo e se nós não temos condição para aquilo, automaticamente somos levados para o ambiente propício à nossa condição espiritual. Então é muito interessante essa colocação de André Luiz, que é um estudo lá do Missionários da Luz, no capítulo 8, onde nós vamos ver o primeiro caso que ele analisa de um aluno, assim como qualquer um de nós que estamos aqui agora. No momento que desligamos do corpo, podemos ter contato com esses espíritos. Então o estudo é exatamente isso. Existe um dos mentores no plano espiritual ligado a André Luiz, e ele, no momento do curso que ele realizava no plano espiritual, junto com espíritos desencarnados e com espíritos encarnados, que no momento do sono se deslocavam para esse curso no plano espiritual. E ele sentiu falta, então, de 2 alunos aqui da Terra. E nós vamos estudar, então, o primeiro aluno para ver o que houve que ele não compareceu a esse curso no plano espiritual. O instrutor, então, o grande mentor espiritual chamado Alexandre, ele destaca 2 espíritos, André Luiz e Sertório, que são os espíritos auxiliar dele, e vão, então, ao encontro desses 2 personagens encarnados que não compareceram ao curso. E hoje nós vamos estudar o primeiro deles. Chamamos Caso Vieira, ou seja, é o primeiro aluno que não compareceu ao curso no plano espiritual. Gostaríamos que prestasse bastante atenção, porque Vieira é uma pessoa igual a nós, normalmente igual a nós, e que no momento do sono se deslocava para esse curso no plano espiritual, e que ele não compareceu. Então André Luiz e Sertório começam então a conversar, se deslocando então até a casa de Vieira. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Então André Luiz acompanha Sertório, adentrando então a residência de Vieira. Em poucos instantes encontrávamos-nos dentro do quarto confortável, onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular.
em homenagem àqueles que roncam. Então, ruído singular porque ele roncava, estava dormindo. Então, um quarto confortável e esse homem idoso, Vieira, dormia, né? Normalmente fazendo esse ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física. Porque quando você desliga do corpo, você não se separa do corpo físico. Ok? O espírito continua ainda ligado por campos fluídicos, cordões fluídicos, campos energéticos. Por isso que André Luiz fala que via-se perfeitamente o corpo perispirítico, que é o corpo que está deslocando do corpo físico, unido ao corpo físico, à forma física, embora parcialmente desligado. Por isso que a gente consegue dormir, porque a gente desliga do corpo. Muito bem. Ao seu lado permanecia uma entidade singular. Então, uma entidade trajando vestes absolutamente negras. Por que nós colocamos esse detalhezinho? Muita gente tem dúvida com que corpo, se seu corpo está repousando, dormindo, com que corpo você aparece no plano espiritual? Com que vestimenta esse corpo vai estar revestido? Nessa entidade você vê vestes absolutamente negras, ou seja, nós vamos nos deparar no plano espiritual com o tipo de vestes, a cor correspondente à nossa condição evolutiva. Então é isso que ocorre conosco. Vamos aparecer lá com uma vestimenta de acordo com a nossa própria condição. Dando sequência, ele fala: notei que o companheiro adormecido permanecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, em função da companhia dessa entidade que o estava do seu lado no momento do desligamento do corpo. Então Vieira estava apavorado com a presença dessa entidade ao seu lado. Vamos desdobrar o assunto para a gente poder entender o porquê dessa situação dele. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Então, André Luiz está observando e ele não nota, não descobre que gestos eram aqueles. Muito bem. Sertório acercou-se de mim, de André Luiz, e falou, observou: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, ele continua: creio que ele terá traído aqui o visitante que o espanta. Então, olha só. Vieira atraiu a entidade. Como eu fiz aquela pergunta inicial, quem gostaria de estar no momento do desligamento do corpo, entrar em contato com entidades inferiores? Ninguém quer. Mas nota lá atrás que nós falamos que inconscientemente, ou seja, ninguém tem essa intenção, mas a conduta, os gestos, a fala, a mente, aquilo que você pensa, atrai a entidade do nível mental que você se encontra. Por isso que ele fala: creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Vamos desdobrando aqui. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. Então, Sertório vai começar a conversar com a entidade para entender aquilo que está acontecendo. Muito bem. O amigo é parente do companheiro que dorme? A entidade vai responder: não, não. Somos conhecidos velhos. Então, a entidade que foi inconscientemente
atraído por Vieira, e vamos descobrir por que ele foi atraído, de que maneira ele conseguiu atrair, é uma entidade conhecida. Olha o que a entidade fala. Somos conhecidos velhos. Muito bem. E muito impaciente acentuou. A entidade continua falando. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças. Olha como que ele foi atraído. Vieira começou a lembrar dele, porque ele é conhecido. Ou seja, quando ele estava encarnado, eles eram conhecidos. Vieira, então, o atrai com as suas lembranças. Muito bem. E acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Olha a maneira que Vieira atraiu a entidade. Lembrou da entidade e começou a conversar com a família sobre a entidade. Faltas, começou a acusá-lo por faltas que ele não cometeu, conversando levianamente com a família. Que interessante. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Então, a gente esquece que as pessoas, quando desencarnam, ela tem uma luta própria, individual, íntima, diante dos reflexos daquilo que era aqui na Terra, do que ela fazia, do que ela era, do que ela pensava, falava. Então ele falou, poxa, não basta esse sofrimento natural em função, né, da sua conduta? Vieira ainda vem falar mal de mim? Olha que interessante. Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Ele chama Vieira de amigo, confirmando que quando era encarnado eram amigos, eram conhecidos. E o fato dele falar de ações que ele praticava o desgostou, porque além de falar, não eram verdadeiras. Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Olha só, era um amigo há muito tempo. Relações afetivas. Não era qualquer espírito. Não era um espírito estranho. Não era um espírito de maldade que nós chamamos de obsessor, que quer prejudicar, quer sugar energias. Não. Eram amigos de relações íntimas familiares. Muito bem. Vieira foi sempre pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Por que ele espera o momento do sono? Porque no momento do sono nós desligamos do corpo e passamos a ver o plano espiritual. Passamos a ter uma relação de diálogo, de convivência com os espíritos. Por isso que a entidade aguarda o momento do sono para que ele possa diretamente falar aquilo que ele queria, do desgosto dele, enfim, da situação que ele estava vivendo. Então, a princípio, durante o dia houve esse comentário, esse diálogo familiar, a entidade é atraída para aquele ambiente e a entidade então aguarda o momento do desligamento do corpo físico para que ele possa conversar diretamente com Vieira. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o
quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção. Lembra do inconsciente? Ou seja, Vieira não tinha intenção de atrair entidade, de desejar mal para ele, mas foi atraído. Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Então essa era a situação. A entidade, no momento que ele quer conversar com Vieira, explicar os verdadeiros fatos, Vieira então se assusta, entra naquele pavor, naquele desequilíbrio, e que Sertório o classificou como pesadelo. Olha o que Emmanuel complementa num texto espetacular sobre isso, que é o desequilíbrio do Vieira, campo da palavra. Que esse foi o mecanismo, o motivo que o levou ao desequilíbrio e conectou então com a entidade que atraiu até o seu ambiente. Campo da palavra. Se malbaratas o tempo em conversações infelizes, de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador. Olha o que Emmanuel no livro chamado Caridade, lição 16, fala. Olha o desequilíbrio no campo da palavra. Nós estudamos um detalhe, um fato. E durante o dia, quantas palavras nossas não têm sentido superior? Quantas entidades nós não atraímos para o nosso meio em função do nosso desequilíbrio no campo da palavra? E não importa o seu desejo. Nossos desejos, eles têm que ser compatíveis ao mais importante, que é a nossa postura moral, é a nossa condição espiritual. Por isso que Vieira consegue então atrair essa entidade. Vamos seguir na sequência do caso. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Sertório viu toda essa situação, falou para André Luiz, não tem como levar o Vieira para o curso lá com Alexandre. A condição dele não permite que façamos algo e retomemos o curso no plano espiritual. E ele prossegue. Retirar violentamente a visita à entidade, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. A gente acha que os mentores podem tudo. Olha o que Sertório está falando. Sertório é um mentor. Ele é auxiliar do grande mentor Alexandre, no plano espiritual. Ele é um assistente do Alexandre. É um espírito que tem condição. Por isso que ele foi designado a ver o que aconteceu com Vieira. André Luiz está acompanhando para aprendizado e para nos trazer essa narrativa. Mas ele fala, tirar a entidade daqui não é função que está no meu nível para resolver. Mas podemos socorrê-lo, acordando-o. Então os mentores, no caso Sertório, vai acordar o Vieira, que é a única coisa possível a realizar. Mas retirar a entidade bruscamente, ele não tem condições de fazê-lo. Então ele vai e, sem pestanejar, sacudiu o adormecido, energicamente, gritando-lhe o nome com força. Então a entidade foi lá, no corpo físico dele, sacudiu o corpo gritando o nome, Vieira, Vieira, Vieira. E ele então, Vieira despertou confuso, estremunhando sobre enorme fadiga, e ouvindo-o exclamar palidíssimo, graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível!
Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Então você vê que foi o que foi possível ser feito. Sertório então acorda-o e ele então acorda apavorado. E ele confirma: poxa, tive um pesadelo com Barbosa. Ora, durante o nosso sono habitual, muita vez a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite. Ebonite, para nós antigos, é o LP, bolachão. Então é ebonite, porque na época que essa mensagem foi psicografada, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então o que era mais avançado naquela época eram os LP, com aqueles frisos. Então é uma mensagem de Emmanuel que ele fala: a nossa mente obsediada, que sofre influenciação de entidade inferior, assemelha-se a esse LP, a chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos no obsessor. Olha o que Emmanuel fala, e ele destaca dessa maneira: notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle de nossa consciência de limiar. O que ele está falando aí? Que quando eu durmo, desligo do corpo, eu vou ser aquilo que eu sou verdadeiramente, independente do que eu pedi na minha oração, independente do que eu desejo, independente do que eu quero. Ah, hoje eu vou dormir e quero encontrar com o meu anjo da guarda. Não é assim. Será que nós temos condições morais, evolutivas? Nos preparamos para encontrar com esses mentores? É possível. Vieira é uma pessoa igual a nós, qualquer um de nós. Mas, em função da conduta, da postura, do nosso desequilíbrio, a gente não consegue sair, muitas das vezes, de dentro do nosso quarto, de dentro de nossa casa em desligamento para encontrar os mentores espirituais. Por isso que Emmanuel, nessa mensagem, ele destaca, principalmente no momento do sono, nós despertamos para aquilo que a gente é, verdadeiramente. Muito bem. Ele prossegue: ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase que automático, qual um instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Ou seja, a relação de Vieira durante o dia com a entidade Barbosa fez, no momento do sono, despertar aquilo que ele era, fazendo com que a conexão entre ambas se fundisse, onde foi possível Vieira, Barbosa se verem, se encontrarem, tanto que Vieira acorda e fala: poxa, será que eu tive um pesadelo com Barbosa? Porque é isso que Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, capítulo 27. Exatamente isso. Desligou do corpo. Vamos ser aquilo que somos verdadeiramente, aquilo que produzimos de real. Vamos exteriorizar a nossa própria condição espiritual. Mais um texto: preparar o sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras. É isso que nos dá a condição evolutiva, o nosso preparo adequado. Atendendo à luz da oração, antes de entregar-se ao repouso normal. Então é muito importante o nosso preparo durante o sono. Essa mensagem de André Luiz, que está lá no livro Conduta Espírita, lição 30. É muito importante. Nós sabemos que vamos encontrar com as entidades. Então, que tenhamos um preparo através da vida, das boas obras, em todos os sentidos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, a fim de que, no momento da noite, no momento do sono, possamos fazer uma oração para que o plano superior nos ajude mais ainda
para que possamos ter um desprendimento adequado. Porque desprender nós vamos, querendo ou não. Senão você não dorme. Mas vai ser a nossa relação lá no plano espiritual? Então é muito importante o nosso preparo nesse sentido. Logo que se afastam do corpo, em desligamento provisório, porque quando acorda você volta para o corpo, pela influência do sono, congregamos os mais aptos ao progresso intelectual no serviço de preparação desejável. A espiritualidade, ela nos prepara. O momento do sono, enquanto o nosso corpo repousa, é um momento de preparo, de ajuste, de orientação, para que a gente tenha uma vida melhor, mais condições de atravessar a nossa trajetória reencarnatória. Existe um programa pré-estabelecido para todos nós antes de reencarnarmos. Então, o momento do sono serve para essas orientações, reafirmar nossos compromissos, nos dar orientações para que possamos prosseguir com mais equilíbrio na vida. Ao passo que, se nós não temos esse preparo pelo campo da boa obra, em todos os nossos sentidos, o nosso preparo no campo da oração, nós vamos perder essa conexão com o plano superior. E vamos, como Vieira, nos associar às entidades que estão naquele nível que nós nos encontramos. Usualmente, descobrem inúmeras dificuldades para compreendermos, apontando-nos contínuos obstáculos a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Ou seja, o que Emmanuel, que é uma mensagem de Emmanuel, ele fala é que arrumamos desculpas para não buscarmos esse equilíbrio. Arrumamos desculpas para que não aproveitemos esse momento no plano espiritual e nos ligamos, então, inconscientemente, no campo da atração magnética, às entidades dos níveis inferiores. Muitos recebem colaboração nossa durante 20, 30, 50 anos e acabam surpreendidos pela morte sem cumprirem um só item dos cumpridos promessas que nos hipotecam. Ou seja, anos e anos ao longo da nossa vida, uma luta constante da espiritualidade e a gente não consegue cumprir aquilo que nós hipotecamos, aquilo que nós prometemos realizar aqui na face da Terra. Então é um estudo que nos mostra que é real. Todos nós passamos por esse momento de desligamento. Todos nós temos chances, oportunidades de nos encontrarmos com as esferas superiores. Os mentores espirituais, nossos anjos da guarda, são espíritos que estão apostos a nos auxiliarem. Eles não nos abandonam. Nós é que os abandonamos com as nossas ações. Ninguém quer perder o convívio do plano superior, mas inconscientemente, em função de nossas condutas, nós perdemos essa oportunidade desse contato, que ele pode ser diário. Todo dia podemos renovar nossos votos de promessa antes de reencarnarmos. Prometemos cumprir aqui na Terra. Como não temos esse conteúdo avantajado da nossa mente por culpa nossa, aí a vida fica difícil. Porque os problemas vão acontecer, independente desse nosso preparo no plano espiritual. Aí vamos lamentar muito por essas perdas. Aí não vamos encontrar forças. Mal temos o hábito de orar. Então, faltam-nos os recursos por culpa nossa, não por culpa da espiritualidade superior. Então é preciso mudar a nossa mente, mudar a nossa conduta em todos os aspectos. Nós podemos fazer isso. Está à prova aí nesse estudo de hoje. Então que ele sirva de lição para nós refletirmos
na nossa conduta, para que a gente possa harmonizar, equilibrar, buscar forças para que a gente encontre mais disposição de nos tornarmos pessoas melhores, cumprindo assim o nosso compromisso aqui na face da terra. Que as bênçãos de Jesus nos fortaleça a todos, nos dando condições de buscarmos os recursos divinos para darmos sequência às nossas vidas. Graças a Deus. Pergunta? O Emanuel pergunta se todo esgotamento físico percebido ao acordar teria causa necessariamente espiritual? É preciso refletir. Nós aprendemos, inclusive com o estudo dos sonhos, que a gente deve anotar as percepções, não só relatar, em escrever os sonhos que nós tivemos, mas observar os sintomas que nós temos. Por isso que esse estudo ele nos ajuda a compreender. Olha qual a condição que Vieira acordou. Então a gente deve refletir também na nossa vida quando ocorre conosco. Não tem como eu afirmar aqui que toda vez que você acorda com a sensação de pesadelo, não tem como, porque a gente precisa de outras variantes, precisa de outros estudos. Mas você mesmo pode refletir naquilo que você durante o dia, durante a semana, tem pensado, tem se comportado e fazer uma relação com esse estudo. E não perca a semana que vem, porque o caso da semana que vem, ele é mais grave, a situação é mais grave do que essa, e é situações que convivemos diariamente. Então, aguarde semana que vem para a gente completar esse raciocínio. A Rosângela pergunta, diante do campo vibratório difícil do momento, como romper com tudo e alcançar voo pleno pelo desligamento? Exercício mental. Temos que encontrar mecanismo para pegar essas lições. Lembra, a lição básica é campo do bem, é fazer o bem, e isso em todos os campos. Então lembra, independente das nossas orações, que ela tem que existir, nos ajuda muito. Se não tivermos esforço para mudar a nossa postura em termos de conduta, então eu falo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. É preciso trabalhar essas questões. O nosso pensamento ele vai nos dar norte. É refletir naquilo que estão pensando, sentindo, fazendo. E sempre as lições é para que a gente possa refletir nessas ações e buscar mudar no campo do bem. Seja ele mudando o pensamento, mudando o nosso diálogo para com o nosso próximo, os nossos desejos. Então esse é o exercício para que a gente possa conectar com essas esferas superiores. Então, fazer o bem para o próximo, fazer estudos, não só do Evangelho, mas de leituras edificantes, buscar exercício através da oração, para que a gente possa conectar a nossa mente, não nos prendermos tanto aos noticiários que nos levam ao desequilíbrio. Busca o conhecimento através da mídia para saber o movimento do que está acontecendo, mas não fixarmos no campo da repetição negativa. Então, buscar esse mecanismo. Tem facilidade. O que te ajuda? É oração? Faça. O que te ajuda é uma leitura edificante? Faça. Ou seja, encontre mecanismo para que você consiga descobrir a maneira mais rápida que faz com que você se equilibre e não se ligue às questões inferiores. Mas é basicamente isso. Estude, busque o seu campo íntimo, para que ele seja de equilíbrio. E nunca esquecer da oração, que é o recurso que nos conecta com as forças superiores. Aí nós vamos absorver energia, campos intuitivos, para que nos ajude na nossa vida diária. Ok, então vamos nesse momento
convidarmos a todos a mais uma vez elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e oferecer a nossa oração, o nosso momento de conexão com o plano superior, por todos os nomes colocados em nosso caderno de tratamento, de oração, principalmente o dessa semana, que está devidamente colocado, os problemas de cada um, o endereço de cada um, te pedindo, Senhor, as tuas bênçãos para que cada lar possa ser visitado, que o amor de Mãe Maria Santíssima, que cuida de cada lar, possa visitar através dos seus mensageiros, das suas caravanas, a fim de trazer um consolo magnético, vibratório, e possa aliviar, Senhor, a dor de cada um desses nossos irmãos. E te pedimos, Senhor, por todos nós que estamos acompanhando esse trabalho, por toda a nossa instituição, por todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa casa, por esse momento tão difícil que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que o mundo está passando, que essas vibrações dos mentores maiores que acompanham detalhadamente, passo a passo, o que tem acontecido no mundo, possa essa vibração se estender a todos os lares, a todas as entidades, principalmente nossos irmãos que têm desencarnado nesse período, que têm levado o desespero de muitos familiares, que cada um possa receber as tuas bênçãos, o acolhimento, a orientação, a paz tão importante no campo íntimo de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa noite. Que a tua paz, o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa permanecer conosco hoje e sempre. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Até semana que vem para darmos sequência a esse nosso estudo. Fique com Deus, fique todos em paz.